herança, o nosso legado, porque o povo que perde a sua memória, ele perde a sua história. E, às vezes, dentro da história, existem coisas que precisam ficar como bases, né? Como pilares para o movimento. Costumo dizer que eu não sou pregador do metodismo, eu sou pregador do evangelho. Costumo dizer que Wesley é apenas uma referência. Jesus é a nossa meta e o nosso centro. A nossa palavra é bíblica e é central. A cruz de Cristo ainda é o nosso último e primeiro marco, né, da vida. Mas o metodismo ele é uma ramificação que vem da igreja primitiva. Portanto, é um movimento legítimo, como outros movimentos que nós temos na face da Terra, que são também legítimos. Desta feita, eu vou trabalhar uma ideia, uma linha, onde eu faço uma leitura histórica, partindo do cenáculo, eu faço uma linha até a sala do Clube Santo, que fica na ala 13 do Lincoln College, em Oxford, no primeiro andar. Subindo 16 degraus, à sua direita, a sala está ali. Ali começa a sala do metodismo também. Durante esse período que temos aí do cenáculo a Oxford, aconteceram muitas coisas, entre elas a história normal que se conta nas escolas, que se ensina em seminários, que é a história do cristianismo. E não tenho nada contra a história do cristianismo, ela está aí. De vez em quando aparece um elemento diferencial, às vezes para corrigir a história, às vezes para ampliar a história, mas o fato é que a história está aí e as pessoas estão recebendo desta forma. Quando eu comecei a desenvolver a chamada via paralela, que é uma história que vem no paralelo da história oficial, aconteceu numa manhã, eu estava dando aula, porque eu sou professor de metodismo, e eu estava dando aula e também de história do cristianismo, né? Aí eu estava dando aula nesse dia sobre a história do cristianismo. E eu li, no texto que eu tinha separado para dar aula, eu li que 8 bispos celtas compareceram a um concílio de Arles, que fica no sul da França, no ano 314 depois de Cristo. Então, quando eu vi aquela presença de aqueles 8 presbíteros, eu parei a aula e me deu um insight, porque eu pensei comigo, peraí, Constantino vai oficializar a igreja junto do Estado a partir do Concílio de Nicéia, que vai acontecer em 325. E como é que 10 a 11 anos antes aparecem 8 presbíteros celtas da Inglaterra numa reunião católica no sul da França? Eu fiquei parado olhando para a matéria e os alunos começaram a dizer, professor, eu acordei, o que foi? Tu tá bem, você parou? Eu já estava viajando. Eu cheguei em casa, falei com a minha esposa, eu vou para o basement estudar, me leva lá ao almoço, e eu comecei a entrar nos livros para entender como é que 8 presbíteros celtas me aparecem numa reunião no concílio católico, que é um concílio que se deu 11 anos antes, pelo menos, do oficial lá, que diz, né, aí do Constantino. E eu comecei a estudar e descobri que havia uma igreja muito forte na Bretanha, uma igreja maravilhosamente forte. E eu me interessei pelo estudo e comecei a estudar a igreja celta. Muita coisa eu comecei a descobrir, comecei a olhar que a história oficial não fala. Inclusive, o catolicismo romano, ele catolizou alguns personagens britânicos. Padre Pelágio, se você não sabe, aí já tomou o primeiro susto da manhã. O Padre Pelágio é bretão, tá? O Constâncio é de York, é o pai do Constantino, eles são todos bretões, né? O Albano, o Patrick, que tem hoje lá em Nova York a igreja de São Patrick, e tem um dia de São Patrick, tem aquela folha de São Patrick, aquela festa, ele é bretão também. Então, existem muita gente que é britânico na história da igreja, mas que a história oficial catolizou. Eu não sei se de propósito, ou se foi ingenuidade, ou não era para ser, mas não
não fizeram como devia ser feito, colocar as pessoas como elas são, de onde elas eram, porque havia uma igreja forte lá na Bretanha. Bom, e comecei a estudar, e quando eu cheguei ali por volta do século XIV, o século XV, XVI, já permeando a reforma magistral e a reforma radical, eu vi que os dissidentes que dão origem ao metodismo, no caso Bartolomeu, que é o bisavô de Wesley, o John White, que é o bisavô por parte da Susana Wesley também, o próprio Dr. Annesley, eles fazem parte de uma reunião chamada Dissidente, que vai desaguar no metodismo. Eu falei, peraí, então a gente não veio pelo viés católico e nem pela reforma. Na verdade, eu digo nesse material algumas coisas sobre isso aí, a gente se aproxima da reforma como metodista, a gente tem um diálogo, há uma dialética ali, mas não é um fruto direto da reforma protestante. Então, vamos lá, eu vou ler aqui alguns textos para a gente se situar. O meu trabalho hoje, é claro, eu já falei com o Bispo Hildo, que não dá para fazer numa live de 1 hora, porque é um trabalho para esse material aqui, para mim dar em sala de aula, eu vou gastar, olha, vou gastar aí umas 300 horas de aula, porque é muita coisa. Mas eu vou condensar bastante para você ter uma cosmovisão, você entender o escopo. Muito bem. Eu vou dividir em algumas partes. A primeira parte vai do cenáculo até o evangelismo na ilha, no caso da Grã-Bretanha, né? Quando eu falo Grã-Bretanha, eu falo toda ali aquela parte do Reino Unido, né? Que a Inglaterra é Inglaterra, a Grã-Bretanha é Inglaterra, o país de Gales eu acho que a Escócia, e o Reino Unido é a Irlanda, a Escócia, o país de Gales. Bom, muito bem. Vou fazer então do cenáculo até ali o evangelismo na ilha. Depois eu faço da ilha, a chegada do evangelho na ilha, os celtas até o século VII. Depois eu faço a inserção anglicana do século VII ao século XIV. E depois eu faço, no século XVIII, a inserção do metodismo. Então, para você se situar. Ok. As reformas magistral e radical do século XVI foram necessárias, porém, se não tivesse acontecido, o metodismo seria da mesma estirpe histórica, teológica, educacional e missiológica, porque o seu viés não é pela Europa Oriental e nem pelo norte da África, muito menos por Roma. Você pegou? A saga é emocionante. Não obstante, o metodismo estabeleceu um diálogo com a reforma, não a ignorou por completo, e essa dialética atendeu nem todos os segmentos da reforma, a não ser algumas linhas em comum. Deixa eu passar aqui. Ok. É preciso salientar, bispo, agora eu vou dar uma nota ética, ok? Uma nota ética. É preciso salientar que, em momento algum, foi direcionado um valor expressivo ao metodismo, nem mesmo que este movimento seja o mais perfeito e autêntico. O que vale a pena refletir é que, como tantos outros segmentos de igual estirpe, o metodismo surgiu direto de Atos, ou seja, o cenáculo, sendo gerado no embrião de uma igreja pura, a igreja celta, que resistiu à infiltração católica já corrompida. Viveu paralela à imposição católica de Osby, eu vou falar daqui a pouco sobre ele. Se absteve de derramar sangue, viveu paralelamente, no caso da igreja celta. Passou a chamar-se por anglicana, por vias étnicas, mas manteve sua distinção, não sendo católico romano, nem mesmo puritano calvinista. Abraçou a via média de Elizabeth, que fora inspirada nos atos de seu pai, com a liturgia distinta, firmou-se como não conformista e eclodiu como metodismo, que já gerou várias ramificações de avivamento, missiologia, educacional e bem social. Toda esta saga está bem detalhada e explicada, tanto no livro como nesses gráficos aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, toda honra e glória sejam dadas ao Senhor da Igreja, Jesus Cristo, que nos honrou deste legado nessa linha de esplendor sem fim. Agora, eu não estou sozinho nessa batalha, eu não estou falando sozinho. Quando eu comecei a estudar a via paralela,
Deixa eu te relocar. Existe a linha da história oficial, ok? Abre aspas, fecha aspas, história oficial. E em cima temos uma linha que vem paralela, que ela foi esquecida. Muito bem. Evidências de uma via paralela nas declarações de historiadores renomados sobre o metodismo. Eles também tiveram a mesma desconfiança e percepção. Desconfiaram de algo, mas agora vamos ser razoáveis, máximos, para elucidar esse mistério. Olha o que diz o Santo Huberto Barbieri. Podemos dizer que o movimento metodista, no começo do século XVIII, embora historicamente nele tenha seu princípio, suas raízes vão, contudo, até o século XVII, ou antes. Olha quem está falando disso aí. Ó. A semelhança da reforma protestante, que não teve sua origem no século XVI com Lutero, mas muito antes. Aí ele se refere, talvez, a Pedro Valdo, ele se refere a Savonarola, né? E Wycliffe, o Hus. Em Lutero, a reforma teve seu apogeu e culminância. Forças e homens, desde muitas gerações anteriores, vinham preparando o terreno, abandonando-o com o sangue do seu sacrifício. Do mesmo modo, o que chamamos metodismo alcança seu triunfo em John e Carlos Wesley e outros. Não que o metodismo já existisse com força, e sim que tinha vida embrionária no seio de certos acontecimentos históricos. Santo Barbieri, Estranha Estirpe de Audazes, página 4, editora Fountain Methodist University, em Dallas, Texas, Estados Unidos. Então, o Santo Barbieri é um grande historiador, reconhecido, renomado. Ele está dizendo a mesma coisa, que há um embrião aí para trás. Não foi só ali em Oxford que nasceu, não. Então, tem alguma coisa antes. Ó, Christoph Dawson. É impossível examinar todas as diferentes correntes de influência e limitar-me-ei principalmente à contribuição inglesa como representada, sobretudo, pelos metodistas, como distinta das contribuições escocesas e irlandesas. Divisão da Cristandade, editora Realizações, página 255, Christoph Dawson. Agora, um já conhecido entre nós, o Richard Heitzer. Ele diz o seguinte: as ideias e as forças que deram forma e direção ao metodismo são amplamente manifestadas nas várias conturbações da reforma da Inglaterra, no século XVI e XVII. Para entendermos o movimento wesleyano, precisamos primeiro examinar o solo que lhe deu vida. Olha aí, sustentaram e alimentaram. Está no livro O Povo Chamado Metodista, Editel, página 2. O Dawson menciona que o Wesley traçou toda a evolução do metodismo desde o princípio da sociedade de cristãos e da realização da mesma coisa que existia desde o início do cristianismo. O Dawson fala isso de novo. Agora vem a Sue Dobson. A Sue Dobson diz o seguinte: colocar as peças, a história juntas não é tão fácil. A tradição tem mantido fortemente que José de Arimateia esteve na região. Então, ela já começou a linkar lá onde eu vou começar ali, né? Esse é o livro The 50 Greatest Churches and the Cathedrals of Great Britain. Os 50 maiores igrejas e catedrais da Bretanha. Eu peguei esse material quando eu fui agora à Inglaterra. As páginas 34 e 37, a editora Tipson, ok? E encerrando com o Martin Lloyd Jones. Ele diz o seguinte: parece-me que as sociedades iniciadas na Inglaterra e no país de Gales pelos chamados pais metodistas de ambas as escolas de pensamento do século XVIII estavam muito mais perto da igreja do Novo Testamento do que as igrejas puritanas do século XVII. Havia mais liberdade no espírito, mais espontaneidade, maior participação do povo. Não, eu vou ler de novo. Eu vou ler de novo. Preciso ler de novo isso aqui. Oh, o Lloyd Jones está falando isso. O Martin Lloyd Jones. Parece-me que as sociedades iniciadas na Inglaterra e no país de Gales pelos chamados pais metodistas de ambas as escolas de pensamento do século XVIII estavam muito mais perto da igreja do Novo Testamento do que as igrejas puritanas do século XVII. Martin Lloyd Jones, suas origens e seus sucessores, página 28 e 29, ok? Bom, esse pessoal, dentre eles eu sou o menor, ou eu nem apareço, né? Aí só tem gigante. Eles estão falando a mesma coisa. Então,
Vamos pegar a primeira parte, que eu chamo de Motus 1. Motus 1. A igreja primitiva, do ano 34 ao 44. Nesse ano 34 e 44, o evangelho vai chegar na ilha por algumas vias. Vai chegar via comerciantes, por exemplo, muitas pessoas que faziam negócios ali pelo Canal da Mancha, né? Estavam ali negociando, e entre eles crentes, porque, se eu falar para você, já no 34, a igreja estava com toda força. Cristo tinha acabado de ressuscitar, tinha sido assunto aos céus, e Paulo estava pregando. Paulo estava se convertendo aí, mas já estava assim, o evangelho já se expandindo por toda a região. Aí nós temos o caso de Estevão, e a igreja nasceu ali em Atos dos Apóstolos. Essa é a primeira parte. Para a ilha vão essas pessoas. Agora, vamos lá. No ano 55, como é que foi o nome dele, aquele imperador? O Júlio César, ele tentou conquistar a Bretanha, não conseguiu. Mas ficou lá um recado. Em 44 a.C., o Cláudio Nero conseguiu. Ele conquistou a Bretanha. E aí, o que acontece? Quando ele conquista a Bretanha vira um polo militar. Assim como o Havaí está para os Estados Unidos, no Pacífico, era a Bretanha para Roma. Era um bloqueio militar. Nessa ilha para lá, de soldados militares, vão crentes também, e vão e evangelizam. Eles casam com as mulheres locais, ele tem seus filhos. Então, temos aí já, temos navegantes, temos os soldados. Depois, com o crescimento do Império Romano, aí começou também a ir nobres para a ilha, aí já temos escravos. Então, temos navegantes, temos comerciantes, temos os soldados, temos os escravos, e o evangelho chega na ilha. Agora, segundo as fontes que eu tenho, tem um escritor argentino, o Aramis de Barros, acho que é argentino, é o Aramis Barros, o nome dele. Ele fala sobre isso, e também eu tenho um documento de um professor em Oxford. No final do meu trabalho, eu tenho essa relação. Bom, eles dizem que José de Arimateia esteve na Grã-Bretanha, ali no primeiro século, né? No caso aqui, segundo século já, porque 44, não, isso, depois. Ok, isso mesmo. Nós temos dois 44 aqui. Um 44 antes, que é a conquista por Cláudio Nero, e 44 depois, que é até o limite onde começa a Igreja Celta. Então, estamos aí acordados. Aqui as duas datas são iguais, mas em polos diferentes, né? Uma antes e depois de Cristo. Depois de Cristo, então, de 34 a 44, a ilha recebe essa gama de pessoas que são crentes, que vão levar o evangelho até lá. E lá, então, o evangelho chega na ilha. Simão, aí tem um documento que diz que Simão o Zelote, um dos 12, esteve na ilha, levando com ele 14 discípulos lá de Israel, junto com ele na ilha. Aí vamos para o moto 2, que vai ser agora a ascensão da Igreja Celta, de 208 a 597. 208 porque o Tertuliano ele menciona uma igreja na Inglaterra, certo? Então, nós temos agora um período de evangelização, do ano 44 até 208. E aí começa a Igreja Celta. Por que Igreja Celta, gente? Celtas não eram um só povo. Celta reunia vários povos. Por isso que dá o nome de celtas. Aí no meio eu tenho jutos, picos, eu tenho os bretões, saxões ainda não, mas bretões, muitos povos pequenos são considerados como celta. Os celtas não eram o nome de um povo isolado, mas de vários grupos nômades que habitavam na ilha. Essa é a razão de ser abrangente o cristianismo. Com a evangelização da Grã-Bretanha, por vários missionários, como Albano, Patrick, Columba, a geração seguinte já iniciava-se sua fé nos princípios e moldes da Igreja Celta. O evangelho foi infiltrado em todas as classes de pessoas e houve resultados inimagináveis. A igreja foi moldando o celtismo e assim tornou-se a Igreja Celta, como enraizada na cultura daquele povo. Então, essa Igreja Celta, ela está esse nome porque é do grupo do povo celta que está ali. Vamos para o Motus 3. Motus 3. Inserção católica e a resistência celta. Vai do ano 664 até 1370. Muito bem.
Motos 3, Igreja Católica, inserção da Igreja Católica e a resistência celta. Após Agostinho chegar em 597, o poder papal praticamente obrigou o rei Oswy a oficializar os celtas como cristãos, católicos. A Igreja celta resolveu não aceitar as diferenças de costumes e práticas e deixou o catolicismo mais ao centro e refugiou-se nas montanhas interior. O não enfrentamento evitou sangue e derramar de sangue, né, no caso, derramamento de sangue, e a intolerância religiosa também. No entanto, a forte rejeição ao catolicismo, por todo o tempo, demonstrou a presença de leais célticos por toda a história até chegar o anglicanismo. Então, estou na terceira parte já cobri a primeira parte, que é a chegada do evangelho na ilha, a segunda parte, que é a ascensão da igreja celta. Agora, a terceira parte, a igreja celta já está oficializada, ok? Já tem aí 6 séculos para 7 séculos que ela está firme ali, e agora chega o catolicismo. Só uma pausa aqui. Bispo, está tudo certo aí? Está chegando o áudio aí? Perfeito, Eliseu. Tá Ok. indo muito bem. Eu vou continuar. É porque eu tô sentindo sozinho, que eu não estou vendo nada, não estou ouvindo nada. É assim mesmo, mas está indo muito bem. Eu estou na síndrome de João Batista, a voz que cama no deserto. Ok. Bem. Que bom ouvir sua voz. Ok, então vamos lá. Preste bem atenção, porque a coisa é complicada. Vamos descomplicar. Eu tenho agora, Bispo e demais participantes, eu tenho agora aqui uma igreja forte. Eu tenho que cuidar para não pregar, né? Daqui a pouco eu estou pregando aqui. Eu tenho uma igreja forte, chamada Igreja Celta. Essa igreja não tem papa, não tem templos, não tem... Ela é uma igreja que se proliferou por toda a Inglaterra, de uma forma exponencial. Eu vou ter casos como o do Albano. O Albano foi o seguinte: na perseguição de Diocleciano, ali por 280 alguma coisa, depois de Cristo, tudo aqui depois de Cristo, na verdade, né? Então, a perseguição romana chegou em todas as partes do Império, mesmo sabendo que a igreja não era tão forte, mas quem era crente naquela região foi perseguido. E um cristão correu para a casa do senhor Albano, ficou hospedado. Albano não era crente, Albano não conhecia a igreja, mas quando ele viu aquele cristão e o testemunho daquele cristão, ele ficou impactado por aquilo. Ele acabou seguindo Jesus. Seguindo a Jesus, então, um dia, conseguiram chegar até a casa dele, porque sabiam que ele estava hospedando lá um cristão. E ele se deu no lugar do cristão. Ele se ofereceu no lugar do cristão. E ele morreu, e tem muitas histórias sobre ele, até milagres são atribuídos à oração dele. E ele torna assim, então, o primeiro mártir inglês, né, da Inglaterra, o primeiro mártir bretão foi o Albano. Temos também a questão do São Patrick, o Patrick, né, o Patrick. O Patrick era um rapaz, um menino, que estava brincando lá na região da Grã-Bretanha, quando chegou alguns navios. Naquela época havia muita guerra nos mares, né? Aqueles povos dos mares. Aí temos os bizantes, temos os etruscos, temos aqueles ixos que mencionam na Bíblia, dos mares também, os próprios macedônicos, os gregos. Naquela região ali era um barril de pólvora. Então, chegou esse navio e levou o Patrick com ele. Eles tentaram conquistar a terra, não conseguiram, muita batalha e tal, e na retirada pegaram o Patrick como refém e levaram o Patrick. Alguém no navio conhecia o cristianismo e pregou para o Patrick. Depois de 6 anos, ele preso numa parte lá obscura da Irlanda, ele conseguiu escapar. Ele escapou e veio para o seu povo e ele evangelizou a Inglaterra. Gente, ele batizou mais de 120 mil pessoas e inaugurou mais de 300 lugares de adoração. Olha aí, isso já é o Patrick. Aí tem o Columba. O Columba, ele começou o primeiro seminário reconhecido assim, dessa forma, foi lá em Ona. Columba começou esse trabalho e foi 2, 3 vezes ele foi dizimado pelos vikings. Só numa vez morreram mais de 100 pastores, 100 obreiros, 100 monges, a fio da espada. Ele reconstruiu aquele mosteiro umas 3 vezes. Esse pessoal não era católico. A Igreja Católica catolizou eles eram celtas, eram cristãos celtas. A prova está aqui na história, porque em 597,
o Gregório, ele manda, então, um navio com o Agostinho, não o do Hipona, o Agostinho da Cantuária, que depois ficou da Cantuária, Canterbury, para catolizar a Inglaterra. E já tinha crente lá. Então, nesse período aqui, do ano de 44 ao 664, a quase o ano 700, havia uma igreja forte, uma igreja pura, uma igreja nos moldes da igreja primitiva. Eu estive lá em Kent. Tudo que eu estou falando aqui, gente, eu fiz pesquisa em loco. Eu fotografei, eu filmei, eu fui lá conversar, eu comprei um material. O que eu já gastei de material, eu acho que não recupero vendendo livro ainda. Eu acho que não. Deus queira que sim, uma hora. A última vez que eu fui à Inglaterra agora, eu fiquei 30 dias, eu gastei 30 e poucos mil reais, 30 dias lá estudando, porque eu me joguei no assunto. Veja bem, mas presta atenção aqui. Existe um documento, eu tenho aqui vários livros, eu podia mostrar para vocês. Quando o Papa Gregório está caminhando na praça em Roma, e ele ouve uns meninos que vão ser vendidos como escravos cantarem. Eram os garotinhos, né? Eram ingleses. Estavam cantando hinos. O Gregório olhou e falou, mas estão cantando música sacra? Eles são da onde? Da Inglaterra. Ué, mas a igreja está na Inglaterra? Não, acho que não. Aí ele pegou esse Agostinho, que não é o de Hipona, não é o filho de Mônica, é o de cá, agora do século VII, ele pega o navio e manda para Quente. Quando o navio do Papa está chegando, naquela época, lembra-se que a supremacia católica era muito forte, porque a Igreja Católica coroava reis, tirava reis, fazia tudo. Inclusive, eu estou falando do século VII. No século IX, que é em 800, o Carlos Magno vai se tornar, vai fazer o Sacro Santo Império. Aí ficou mais poderoso ainda. Então, quando o rei Eutévésio, olha o nome do cara, um nome bonito, né? Eutévésio. Quando o rei Eutévésio viu aquele navio com a bandeira do Papa, ele disse, olha, alguma coisa, eu não vou lutar contra o Papa, né? Aí ancorou o navio, desceu lá os 40 monges com Agostinho e perguntou a que devo a visita, né, oficial, nosso Papa, representado pelo monge aí. Aí o Agostinho fala, eu vim em nome do Papa para cristianizar a Inglaterra. E o rei Eutévésio diz, cristianizar a Inglaterra, mas o que temos aqui, nós temos cristãos aqui, a Inglaterra já é cristã. Mas como cristã? Como assim? Quem que está aqui? O Papa não mandou ninguém para cá. Aí chamaram um presbítero celta, presta atenção, gente. Eu estive na sala, no local onde aconteceu. Chamaram o presbítero celta e veio o Agostinho de Cantuária, né, que depois ficaria da Cantuária. Naquela sala, então, o Agostinho faz uma entrevista com esse presbítero. O nome dele é Aidano, né? Aidano. Aí o Agostinho fala, escuta, quem é o seu Papa? E o Aidano diz, olha, não temos Papa, porque está escrito, a ninguém chamei paz na terra. Onde é que fica a diocese? Onde é que fica o templo central? Onde é que fica a catedral? Onde é que fica a basílica? E o presbítero falou, não temos prédios, igrejas, nós temos casas, igual está em Atos dos Apóstolos. O senhor não leu Atos dos Apóstolos? Aí o Agostinho pergunta, mas e como é que é feita a missa? E o Aidano fala, mas qual missa? O que é missa? Culto. A reunião é igual está na Bíblia, a gente se reúne. A gente se reúne em casas, temos a Santa Ceia. Quem que é o Papa de vocês? Não temos, somos presbíteros. Desculpa, gente, foi mal, eu estou... A gente tem presbíteros por regiões, a gente tem grupos que se reúnem e nós damos cobertura. Mas como é que é a missa de vocês? Quais são as rezas que vocês fazem? Não, a gente faz igual a Santa Ceia. Jesus deu uma palavra de demonstração, depois ele pregou, depois ele orou, depois ele serviu a ceia, e no final a gente canta o hino. É igual está na Santa Ceia. Qual é a Bíblia que vocês usam? Qual é o livro que vocês têm? Não, nós recebemos fragmentos que vêm pelos navios, pedaços de carta.
Ô, desculpa aí, bispo. Pedaços de cartas que nos chegam aqui, a gente sabe, a gente we share the letters, a gente compartilha as cartas que nós recebemos. E aí o rei, aí ele ficou ali algum tempo, nisso tem uma batalha, o rei Altevésio sai do poder, entra o rei Osby, e aí em 664 acontece o sínodo, ou a conferência de Altaby. Nessa conferência de Altaby, então fica decidido por pressão católica que a ilha agora é católica. Nesse momento, a igreja celta ela se recusa a lutar, ela não vai para a luta. Eles também discordaram com a Páscoa, com a data da Páscoa. Enfim, era uma igreja totalmente pura, sem nenhum tipo de intromissão humana. Já a católica já tinha vindo, então, já com as rezas, com as datas combinadas com o paganismo grego, e, sabe, e vai... já tinha muito ranço. Eu não estou falando mal, eu estou contando a história para você. Já havia cheio de ranço, muita coisa já politizado, bélico. E a igreja celta era uma igreja desprovida. Era uma igreja totalmente pura, né? Totalmente pura. Bom, a igreja celta, para não brigar, ela vai para as montanhas e se recusa lá e vai ficar em oração. Agora vamos para o Motus 4. Aí começam os rompimentos. Então, bispo e demais participantes, eu quero até fazer uma correção aqui, que nos nossos seminários estão ensinando algo que não é bem correto, e também livro de história. A reforma da igreja anglicana não se deu por causa de Ana Bolena, não, do divórcio, não. Aquilo foi uma gotinha d'água, uma pontinha do fio. E se não houvesse o caso da Ana Bolena, ia acontecer o anglicanismo da mesma forma, porque eu vou provar aqui agora na história. Vou provar. Aquilo que aconteceu com a Ana Bolena é até uma difamação, para dizer que o movimento veio de um pecado passional. Não. Aquilo foi uma pontinha. Já estava tudo já perdido já. Aquilo já foi o estopim. Vamos cobrir agora o Motus 4. Até aqui tudo bem, né, gente? Graças a Deus. Motus 4. Aí vamos começar agora. A igreja católica acampou a Inglaterra. Ora, quer você creia ou não, eu estou falando de metodismo, hein? Fica tranquilo, vou chegar lá. Enquanto isso, está rodando embaixo a linha normal da igreja. Eu estou só fazendo linha paralela, tá? Depois eu vou fazer uma comparação rapidinho. Aí eu tenho os rompimentos monárquicos. A igreja celta se recua, né? E a católica toma conta de tudo. E aí começam a vir agora alguns rompimentos que não são luta religiosa. A igreja celta decidiu não lutar, decidiu orar. Aí vem agora os monarcas. Por quê? Em 1033, os normandos conquistam a Inglaterra. E aí vai mudar, porque agora vai vir um governo normando, depois o anglo-saxão, e agora vai ter um rei mais poderoso, mais forte, porque até então eram pequenos reinos. Agora tem um reino mais forte, mais agregador. O Motus 4 vai de 664 até 1370. Com a conquista normanda e anglo-saxônica, vão acontecer 11 rompimentos políticos, 11, e diplomáticos. Cada monarca que subia ao trono cortava algo e até chegar o tempo de Henrique VIII, já estava praticamente rompido. O caso de Ana Bolena foi só um motivo banal. Motus 5, rompimento teológico. Então, nós vamos ter 11 rompimentos. Depois que a igreja celta se recolhe, vai ficar alguns celtas crentes, claro, ali no meio, né? A igreja católica vai tentar abarcar, e aí vão começar os rompimentos monárquicos. São 11 rompimentos monárquicos, 11 rompimentos diplomáticos. Aí nós vamos ter 11 rompimentos diplomáticos, aí até 1370. De 1370 até 1534, aí vai ser o Motus 6, que é a ascensão anglicana. Por quê? Aí nós temos no Motus 5 o rompimento teológico. Lembra? Deixa eu recapitular. O Motus 1, igreja primitiva. Motus 2, a ascensão da igreja celta. Motus 3, a inserção católica. Motus 4, o rompimento monárquico. Motus 5, o rompimento teológico. É quando o John Wycliffe se levanta na Inglaterra com uma mensagem poderosa
condenando o clero romano, indo de encontro toda a prática romana, e nisso desperta o interesse da coroa, porque nós vamos agora ver que os reinos estão respirando independência, porque não aguenta mais a questão católica. Vocês têm uma ideia, no século XIV, teve 3 papas. Um papa, o rei da França, Filipe, tirou ele de Roma, Roma elegeu um outro papa correu para Constância, na Alemanha, a Igreja Católica enfraqueceu nesse momento. Nessa quebrada, o John Wycliffe entra com uma mensagem poderosa contra o principado, a supremacia católica, e revendo algumas questões teológicas também. Nisso, a coroa vê em Wycliffe um poder de religião. Por quê? Porque a Igreja Católica só controlava o povo, o mundo, por causa da religião na mente. Agora a Inglaterra podia ter uma religião própria, um pregador famoso lá em Oxford, que é o Wycliffe, ele vai coordenar um tipo de campanha política paralela, porque os seus escritos vão dar força. É claro que a linha católica dentro da Inglaterra não gosta, persegue ele vai ter os seguidores que são os Lollards. Os Lollards vão ser perseguidos, depois eles vão dar origem aos hussitas, aí é outra história. E o John Wycliffe levanta-se como uma voz agora, e a coroa vê em Wycliffe um momento de tomar para si, porque a Igreja Católica tinha terras, recebia os impostos e dava ordem no tribunal civil. Mas agora, com os rompimentos que houveram, a Igreja perdeu muito, porque eu estou falando que teve 11 rompimentos monárquicos, cada monarca rompia uma coisa. Quando chegou em Wycliffe, já estava tudo rompido. É que eu não tenho aqui a lista, como eu te falei, é matéria por muitas horas. Cada monarca... Eu vou dar um exemplo. O Henrique II, ele disse para o Papa, de agora em diante, Tribunal Civil, eu que mando. Tribunal Eclesiástico, a Igreja Católica. Rompeu. Teve um outro Henrique que matou o bispo Thomas Baker. E assim vai. Cada um que vinha cortava uma... Pensa numa rede pendurada, cheia de tiras. Você corta uma tira, corta outra tira, daqui a pouco você cai. Foi assim, de 1033 a 1370, basicamente aí, uns 1033 a 1370, esse período todo esse período, então houve esses rompimentos diplomáticos. O Wycliffe vem com a reforma religiosa. Aí vem o Moto 6, que é a ascensão da Igreja Anglicana, 1534 a 1547. Deixa eu ler aqui primeiro a parte aqui do rompimento teológico. Após um período de muitos desvios da Igreja Católica no seio inglês, surgiu um professor em Oxford, John Wycliffe, e seus ensinos rompiam de vez com a supremacia católica. Seus seguidores eram chamados Lollards, que significa erva daninha, né? E este movimento, quer dizer, apelidaram eles, né? E este movimento foi acalmado aclamado como a primeira luz da reforma. Depois dos 10 rompimentos dos monarcas, agora o 11º. Agora vem o 12º e o fatal, que é o rompimento de Henrique VIII. É o Moto 6. Eu estou acabando já. Moto 6. Anglicanismo. Ficou a cargo de Henrique VIII o último fatal rompimento, que seria o 12º. Aparentemente, uma incógnita, pois dos monarcas, este foi um dos mais chegados ao Papa Leão X. Papa Leão X é o mesmo que teve conversa com o Lutero. Então, Lutero, Papa Leão X, Henrique VIII, são todos contemporâneos. Ok? Porém, numa divergência, lutou contra Lutero, o Henrique VIII. E, posteriormente, isso o fez se prevenir do calvinismo. Depois, por causa de um divórcio negado pelo seguinte Papa, o Clemente VII, brigou com Roma. O rompimento foi fatal e nascia oficialmente, independentemente, a Igreja Oficial da Inglaterra, ou anglicana, fruto da resistência, da lealdade da Igreja Celta, desde 664, dos 11 rompimentos dos monarcas, do rompimento teológico e agora o 12º e último rompimento do Henrique VIII. Deixa eu trabalhar isso aqui agora, muito importante, muito importante. Trabalhar isso aqui agora. Henrique VIII, ele foi dos Henriques todos, que essa aqui é a casa dos Tudors, né? É a casa dos Tudors, tem dos Hanover, depois veio a dos Stuarts, a atual agora da rainha Elizabeth, que não é, ela é ascendente ao trono, mas no caso o tio dela, que seria oficial, eles são, acho que a casa de Windsor, né? Muito bem.
Agora eu tenho aqui o Henrique VIII, que vai ser amigo do Papa Leão X. Papa Leão X vai dialogar com Lutero. Lutero faz as teses dele lá, né? Aquelas teses de Wartburg. Eu estive lá na Alemanha, no local. O Lutero prega as suas teses, mas não é como dizem assim, que o Lutero foi lá e fez um discurso, bateu o prédio, bateu aqui, 95 teses. Não, ele pôs um aviso, mas aquilo repercutiu, né? Viralizou na época de Lutero. O Henrique VIII era muito amigo do Papa, havia alguns interesses aí, mas aí o Lutero faz as teses. O Henrique VIII vai e faz um livro. Gente, o Henrique VIII era escritor. Ele falava 3 a 5 idiomas. Ele era muito preparado. Então, ele vai fazer um livro. Eu tenho um livro aqui, ó. A Certium de Lutero, chama Certium. Ele mete o pau em Lutero. Lutero devolve com uma carta, irmãos, xingando palavrão. Eu tenho os palavrões. Inclusive, no meu livro, estou lançando, até um bispo falou comigo assim, não publica isso não, mas não tem como, né? Tá lá. O Lutero falou isso aí. O Lutero falou um bocado de coisa pesada. Depois o Lutero tentou pedir perdão e tal. Henrique não aceitou. Aí o Henrique brigou com o Lutero. Essa briga vai fazer com que lá na frente o calvinismo não seja bem aceito pelos anglicanos. Olha, eu vou desmistificar uma coisa aqui, tá? Existe o anglicano católico mesmo lá, romano, mas há o anglicano celta, o anglicano que não se rendeu ao catolicismo, por causa que eram fiéis ao Henrique VIII. Tanto é que a filha vai criar a Via Média lá na frente. Eu vou chegar lá. Bispo, me fala aí quando o meu horário tiver acabado, porque eu estou empolgado aqui. Eu estou quase no final, viu? Não, fala aí. Ô, Eliseu, fica bem à vontade, tá? Deus te abençoe, está indo muito bem. Eu estou pregando, rapaz, não posso pregar. Eu quero que você pregue mesmo, é isso aí, manda brasa. Muito bem. Aí o Henrique VIII, ele briga com o Papa Leão X. Não, ele briga com o Lutero. Lutero responde, ele responde e ficou feio. Eu tenho as 2 cartas aí. Aí o Papa Leão X sai de cena, falece e tal, pai. Aí vem o Clemente VII. O Clemente VII é o tal do divórcio, o Papa do divórcio. Quando o Henrique viu que a sua esposa, Catarina de Aragão, não lhe dava filhos, ele não sabia que hoje a medicina diz que quem define o sexo é o homem, né? Então ele achava que era mulher. Ela teve foram 6 abortos, cara. A mulher sofreu muito. Ele pegou e conheceu uma moça chamada Ana Bolena e começou a se engraçar com ela. Ele era dado ao pecado de adultério, ele era um homem muito devasto nessa área de mulheres, né? Teve 6 esposas. Tem até um caso engraçado. A última esposa dele chamava-se Catarina também. Ela era feia. Aí ele estava numa batalha, estava numa missão, ele tinha que casar com ela, porque era uma aliança de Estado, né? Naquela época tinha isso, casamento por aliança de Estado. E aí mandou um pintor fazer uma pintura dessa mulher, para ele conhecer, pelo menos em tela. O cara foi e caprichou. Eu acho que foi ele que foi o inventor do Photoshop. Primeiro Photoshop da história. Ele caprichou na mulher. A mulher era feia. Aí ele fez a mulher bonita. Quando chegou o quadro, o pessoal tá rindo aí, ó. Quando chegou o quadro, o rei falou, essa mulher é bonita. Quando ela chegou, era feia. Aí o rei falou assim, o quê? Aí mandou fazer uma fogueira, queimou o quadro junto com o pintor. Não é para rir, gente, pelo amor de Deus, mas é engraçado. O pintor foi queimado junto com o quadro na fogueira, porque mentiu, porque fez Photoshop. Olha se essa lei vem para hoje, né? Quantas fogueiras ia ter no mundo aí? Misericórdia. O pessoal está rachando de rir aí. Vamos voltar para o assunto aqui. O Henrique VIII, então, ele vai brigar com Lutero. Bom, nesse momento, já era fake news, bispo, isso mesmo. Nesse momento, então, ele vai pedir o divórcio, porque ele está vendo que a mulher não dá filho homem para ele quer filho homem, ele se engraçou com essa moça aí agora, e ele quer casar com ela, mas ele, como ele ainda é católico, romano, ele não quer ir contra a igreja, ele faz um documento. Vocês estão sentados? Pasmem, eu tenho o documento. Eu tenho o documento. O Henrique VIII, ele faz um documento teológico baseado em Levíticos 21, quando diz assim, não se casarás com a mulher viúva do teu irmão. Por quê? Porque Catarina de Aragão era viúva de quem? De Arthur, o irmão do Henrique VIII.
Então, como ele era viúva, ele usou esse versículo e chamou 85 clérigos, 85 bispos da Inglaterra para assinar o papel. Esse papel existe hoje, está selado com vários selos, né? Ele faz um documento, gente, ele faz uma súmula teológica para defender o divórcio dele. É o primeiro documento defendendo divórcio, assim, catedrático mesmo. O Papa olha aquilo e se convence, e vai dar para ele. Só que tem o seguinte, a Catarina de Aragão era parente do Carlos V. Carlos V, o mesmo que lidou com Lutero. Carlos V era o imperador da época, porque reunia a França, a Inglaterra, vários cunharios, os príncipes alemães. E aí ele diz para o Papa, se você der divórcio para o rei Henrique VIII, lá está a minha parente, acho que era a tia dele, uma coisa assim, era parente bem próximo. E aí ele fala, você perde Roma. O que acontece? O Papa preferiu não dar o divórcio, para não perder Roma, perdeu só a Inglaterra. Aí Henrique VIII se levanta com os clérigos, monta um documento, né, o ato da supremacia, e aí funda a Igreja Anglicana, brigado agora com o Papa. Agora, veja bem, Henrique está brigado com o Papa e brigado com Lutero. Nesse meio tema aí está ascendendo o calvinismo, presta atenção, estamos montando aqui a feijoada agora. Está vindo o calvinismo. Quando esse movimento puritano, calvinista, puritano, o puritano é um movimento bem inglês mesmo, tá? O puritano é bem inglês. Quando o movimento puritano começa a ascender, não está ainda aquela força toda, mas o Henrique desconfia, ele é estadista, ele é um cara muito inteligente. Ele brigou com Lutero e sabia que os luteranos, os calvinistas, os puritanos vinham dessa linha, não quis papo com eles. Brigou com o Papa, não quis papo com os católicos. E agora? Não tinha uma outra igreja. Era o mesmo Deus, mesmo Jesus, não ia inventar um Deus qualquer. Ele não ia criar uma mitologia. Então ele convidou um homem chamado... havia 4 Thomas no reino dele. Thomas Wolsey, que era secretário de Estado, Thomas Cranmer, que foi esse que ajudou ele nas leis da Igreja da Inglaterra, o Thomas Cromwell, que era da Cantuária, e mais um outro Thomas lá, não me lembro agora. Esses homens, eles começaram a ajudar o Henrique VIII. Aí criaram, presta atenção, criaram uma liturgia inglesa, ou seja, o livro da oração comum era uma liturgia. O Papa, esse Henrique VIII, criou o livro das homilias, eram 21 mensagens que o cara pregava na igreja, a mensagem que o rei mandava. O rei escrevia lá, alguém lá, ou ele, o secretário de Estado, ou de tipo Crowley aí, e ele escrevia e os caras pregavam. Então, tinha o livro do rei, o livro da oração comum, os artigos de fé da Igreja Católica, ele reduziu, aí depois o Crowley criou os 39. Fato é, a Igreja Anglicana nasce com uma liturgia própria, era uma igreja diferenciada da católica. Tanto é que eles tiram as imagens, viram iconoclastas, tem aquela questão da indumentária, eles querem se diferenciar da Igreja Católica. Então, veja bem, eles não são puritanos e não são católicos romanos, eles são anglicanos. Mas depois essas duas forças vão tentar minar aí o anglicanismo. Muito bem, o Henrique VIII ele cria uma igreja própria, com liturgia própria. O Thomas Cranmer, ele é estudante, ele foi formado no Jesus College. Ele engravidou uma moça lá e a moça acabou perdendo a criança. Ele não chegou a ser expulso porque ele era muito bom, ele era muito inteligente, ele era o crânio da universidade. Então o pessoal segurou a barra lá. Aconteceu que no parto a moça morreu, aí liberaram ele para voltar para o colégio. Então, quando o Henrique VIII mantém uma igreja, ele quer procurar uma pessoa que possa ajudá-lo a fazer essa mentoria religiosa. E indicam para ele o Crowner. O Crowner foi acampar em Hastings, eu estive lá, fui nos locais, nas ruínas, fotografei, e lá nesse acampamento, o rei também está perto ali acampado. Quando o rei soube, porque o Crowner tinha 2 amigos que estavam com o rei, mandou chamar o Crowner. E aí o Crowner foi, então, instruído a ser secretário religioso do rei. Nisso, o Henrique VIII tinha aliança com Carlos V ainda. O que acontece? É muito importante isso, hein? O Henrique VIII pega o Crowner e manda para a Alemanha. O Crowner fica entre os 12 príncipes alemães, absorvendo já as ideias, né, do puritanismo, do calvinismo. Foi lá que ele consegue. Lá ele encontra uma moça
chamada Margaret Osienders. Ela é filha de um reformado. E aí, já estou falando da reforma já de Calvino, ok? Em Genebra e tal. Ele é reformado. Para casar com essa moça, então ele assina um documento, uma cláusula dizendo que ele iria levar o anglicanismo para a Inglaterra. Ele volta para a Inglaterra,